O sol da tarde estava baixo sobre a Cedar Avenue, projetando sombras longas e douradas sobre o passeio rachado, onde dentes de leão atravessavam o cimento como pequenos atos de desafio. Era aquele tipo de luz que tornava tudo mais suave e amigável, como se o mundo inteiro tivesse sido mergulhado em mel. O ar estava quente, mas não pesado, e trazia consigo o aroma de relva recém-cortada e a promessa distante de noites de verão que se esticavam para sempre. Nesta luz, até o cotidiano parecia tocado pela magia. As caixas de correio azuis desbotadas, as cercas de arame, as pequenas casas de tijolo com os seus jardins bem cuidados. Tudo brilhava. E ali, movendo-se através desta hora dourada, como se fizesse parte da própria luz, estava uma menina numa bicicleta roxa. O seu nome era Lily Harper, 7 anos, com caracóis loiros a balançar nos ombros e um sorriso com um espaço entre os dentes que podia desarmar o coração mais duro. A bicicleta era o seu orgulho. Roxa metálica com fitas brancas no guiador que esvoaçavam ao vento, uma pequena campainha que ela tocava em cada esquina e um cesto na frente, onde atualmente se sentava um urso de peluche chamado Sr. Barnaby. Ela tinha recebido a bicicleta no seu aniversário, há 3 meses, e desde então andava nela todos os dias. Chuva ou sol, quente ou frio, Lily e aquela bicicleta roxa eram inseparáveis. Ela conhecia cada rachadura no passeio, cada ponto onde o cimento era levantado por raízes de árvores, cada casa onde um cão podia ladrar, cada esquina onde tinha de abrandar. Este era o seu percurso, o seu território, o pequeno reino que ela governava a partir do seu assento de bicicleta. Ela tinha percorrido este caminho tantas vezes que provavelmente conseguiria fazê-lo de olhos fechados. Embora o pai lhe dissesse sempre que era uma ideia terrível e que, por favor, nunca tentasse. Lily pedalava com a confiança de uma criança que nunca tinha conhecido o perigo real. As suas pernas bombeavam num ritmo constante. As suas mãos agarravam o guiador com segurança casual. E o seu rosto mostrava aquela expressão particular, de pura satisfação, que só as crianças conseguem atingir. Presença total no momento. Sem pensar no ontem ou no amanhã. Apenas a alegria do movimento e do sol e de estar exatamente onde ela queria estar. O que Lily não sabia, não podia saber, era que lhe restavam exatamente 43 segundos antes de o seu mundo escurecer. 43 segundos de normalidade, de inocência. De acreditar que hoje era exatamente como qualquer outro dia, que ela ia para casa, guardar a bicicleta na garagem e correr para dentro para contar ao pai sobre o seu dia na escola. 43 segundos antes de tudo mudar. Mas aqueles 43 segundos ainda eram dela, ainda eram perfeitos, ainda intocados pelo que estava para vir. Ela tocou a campainha ao passar pela casa da Sra. Higgins, mesmo que a Sra. Higgins não estivesse lá fora. Era uma tradição. Depois, acenou para o Golden Retriever da família Miller, que estava sentado na janela. Outra tradição, e o cão abanou o rabo, o que Lily interpretou como um aceno de volta. Estes pequenos rituais eram importantes para ela. Eram os fios que mantinham o seu mundo unido, tornando-o seguro, familiar e maravilhosamente previsível. Do beco entre a 5th e a 6th Street, outra pessoa observava a cena. O nome dele era Leo, embora a maioria das pessoas naquela vizinhança não soubesse, porque a maioria das pessoas naquela vizinhança não o via de todo. Com 10 anos, ele tinha aperfeiçoado a arte da invisibilidade. Não o tipo mágico, mas o tipo que vem da necessidade, da sobrevivência, da percepção de que, às vezes, é mais seguro permanecer despercebido do que ser notado. Ele estava nas sombras, entre um contentor de lixo e uma cerca de arame. A sua figura esguia estava quase engolida por roupas 3 números maiores. As calças de ganga eram seguras por um cinto velho, apertado até ao último buraco. O casaco estava manchado e rasgado num cotovelo.
Os tênis tinham buracos nas duas biqueiras e não combinavam. Um era preto, o outro era branco. Porque quando se apanham sapatos de um contentor de doações atrás do centro comunitário às 3 da manhã, não se tem o luxo de encontrar um par igual. O rosto de Léo estava sujo. O seu cabelo era um caos irregular, porque ele tinha tentado cortá-lo sozinho com uma tesoura que encontrara. E os seus olhos guardavam algo que os olhos de nenhuma criança de 10 anos deveriam guardar. Uma compreensão cansada de quão dura o mundo podia ser. Ele vivia naquelas ruas há 6 meses. Antes disso, houve lares de acolhimento, 3 em 2 anos. Cada um provando que nem todas as casas são um lar. Que às vezes as pessoas que deveriam proteger-te são aquelas de quem mais precisas de proteção. Então, ele fugiu, simplesmente saiu um dia e decidiu que dormir em edifícios abandonados e comer em cozinhas sociais era melhor do que fingir gratidão por um teto que vinha com nódoas negras, críticas e a constante lembrança de que ele era um fardo que ninguém realmente queria. As ruas tinham os seus próprios perigos, mas pelo menos eram honestas. Léo tinha reivindicado este beco como um dos seus lugares. Era relativamente seguro, suficientemente bem iluminado para que ninguém o incomodasse à noite, e suficientemente escondido para que a maioria das pessoas passasse sem olhar para dentro. Ele tinha uma caixa de cartão achatada escondida atrás do contentor de lixo, onde podia dormir quando o prédio em ruínas a 3 quarteirões de distância estava muito frio ou muito cheio de outros sem abrigo. Ele tinha uma mochila escondida com seus poucos pertences. Algumas barras de cereais que tinha guardado do abrigo, um livro de biblioteca que tinha tirado emprestado e provavelmente nunca conseguiria devolver. E uma fotografia da sua mãe que estava amarrotada e desbotada de ser segurada muitas vezes. A mãe, foi aí que tudo começou, realmente, onde a história do rapaz invisível começou. Ela tinha sido tudo para ele. Maria Gonzalez, 29 anos, trabalhava em 2 empregos, criava um filho sozinha e fazia tudo com um sorriso que fazia Léo acreditar que tudo ficaria bem. Ela cantava enquanto cozinhava. Ela ajudava-o nos trabalhos de casa, mesmo quando estava exausta. Ela chamava-lhe o seu pequeno milagre e dizia-o com todo o coração. E então, um dia, quando Léo tinha 8 anos, ela desmaiou no apartamento deles. Simplesmente caiu. Num momento, ela estava ao fogão a fazer ovos mexidos e no momento seguinte estava inconsciente no chão. E o Léo, de 8 anos, não fazia ideia do que fazer. Ele ligou para o 911, os seus dedos pequenos a tremerem tanto que mal conseguia carregar nas teclas. E ele esperou ao lado dela, segurando-lhe a mão e dizendo-lhe para acordar. Por favor, acorda, por favor. Os paramédicos disseram que ela tinha tido uma paragem cardíaca, uma doença cardíaca não diagnosticada. Nada que alguém pudesse ter previsto. Nada que alguém pudesse ter evitado. Ela morreu 3 dias depois no hospital, e o mundo de Léo acabou com ela. Isso foi há 2 anos. Às vezes, parecia que tinham sido 2 vidas. Agora, de pé no seu beco, Léo observava o mundo passar por ele, como se estivesse separado dele por um vidro grosso. Ele observava as pessoas a irem e virem, famílias a passear juntas, crianças a rir, pais de mãos dadas, e sentia a dor familiar de estar fora da vida, a olhar para dentro. Ele observava aquela menina na sua bicicleta roxa há semanas. Ela passava pelo seu beco quase todos os dias, à mesma hora. Sempre com a mesma expressão alegre, sempre tão confiante e segura e amada. Ele perguntava-se como seria isso. Ser amado, estar seguro, ter um lugar para onde ir. Ele nunca tinha falado com ela. Nunca sequer pensou nisso. Não te aproximas quando és invisível. Não te intrometes no mundo brilhante e normal das pessoas que pertencem. Tu apenas observas. Tu apenas te lembras de como era antes,
quando tu também pertencias. A menina aproximou-se, as fitas do seu guiador a dançar ao vento, e Léo apanhou-se a sorrir um pouco. Havia algo contagiante na alegria dela, algo que chegava até as suas sombras e o lembrava de que as coisas boas ainda existiam no mundo, mesmo que não fossem para ele. Ela tocou a campainha. O som claro e alegre ecoou pela rua, e então algo mudou. Léo viu-o antes que ela o fizesse, a maneira como as mãos dela foram subitamente para o peito, a maneira como a pedalada falhou. Apenas uma pequena hesitação, quase imperceptível. Mas Léo reparou. Ele tinha passado 2 anos a observar pessoas e tinha aprendido a ler os pequenos sinais que a maioria das pessoas ignorava. Ele viu a confusão a passar pelo rosto dela. Viu-a tentar sacudir, continuar a pedalar. A bicicleta vacilou. A outra mão de Lily deixou o guiador. Ambas as palmas agora pressionavam o peito, como se ela estivesse a tentar manter algo dentro ou algo fora. O seu rosto ficou pálido, toda aquela cor beijada pelo sol desaparecendo em segundos. A bicicleta guinou para a esquerda, depois para a direita, e os seus pés escorregaram dos pedais. Léo deu um passo em frente. Algum instinto lhe dizendo que algo estava muito, muito errado. Os olhos da menina ficaram desfocados. O seu corpo ficou mole. E então, como se alguém a tivesse simplesmente desligado, ela caiu. Não uma queda dramática. Não um cambalhota digna de cinema com braços agitados e gritos, apenas apagou. A consciência cortada como um fio cortado. O seu pequeno corpo tombou para o lado e embateu no asfalto com o som terrível e pesado de peso morto a atingir o cimento. A bicicleta caiu ao lado dela, as rodas ainda a girar, as fitas a enrolarem-se, o Sr. Barnaby atirado do cesto para o passeio. Por um momento, tudo parou. O mundo prendeu a respiração. Léo ficou congelado na beira do seu beco, a sua mente a recusar-se a processar o que os seus olhos acabavam de ver. A tarde soalheira pareceu subitamente errada, como se a luz estivesse a mentir. Como se o calor fosse um truque, porque tardes quentes e seguras não deveriam conter momentos assim. Crianças em bicicletas roxas não deveriam simplesmente cair e não se levantar. Mas ela não se levantou. Ela estava deitada no passeio. Um braço dobrado debaixo dela num ângulo que parecia doloroso. Os seus caracóis loiros espalhados pelo cimento. Os seus olhos fechados. O seu peito não se mexia. Não se mexia. Foi isso que quebrou o choque de Léo. A percepção de que o peito dela não subia nem descia. Que ela não estava a respirar. Que isto não era uma simples queda, ou um joelho esfolado, ou algo que um penso rápido e um abraço pudessem consertar. Este era o momento. Aquele para o qual ele tinha sido demasiado jovem para reconhecer há 2 anos. Aquele em que ele tinha sido impotente. Aquele que lhe tinha tirado a mãe enquanto ele estava sentado ao lado dela, segurando-lhe a mão e sem fazer nada, porque não sabia o que mais fazer. Mas ele já não era aquele miúdo impotente de 8 anos. Os pés de Léo moveram-se antes que o seu cérebro acompanhasse totalmente. Ele saiu a correr do beco, os seus sapatos desemparelhados a bater no asfalto, o seu casaco grande a esvoaçar atrás dele. Ele correu como se corre quando os segundos contam, quando a hesitação significa a morte, quando cada momento de atraso é imperdoável. Ele chegou a ela em 5 segundos. Ajoelhou-se ao lado dela em 6. De perto, ela parecia ainda mais pequena, ainda mais frágil. A sua pele tinha adquirido um tom acinzentado e já se formava uma esfoladela na bochecha, onde ela tinha batido no chão. As mãos de Léo pairavam sobre ela, a tremer. A sua mente a correr através de fragmentos de memória, pedaços de informação que ele tinha apanhado num abrigo para sem-abrigo do outro lado da cidade, há 6 meses. Tinha sido uma terça-feira à noite. Léo tinha estado a dormir num armazém abandonado,
mas era janeiro, e o frio era do tipo que podia matar. Então, ele engoliu o seu orgulho e foi para o Fifth Street Shelter, para uma refeição quente e um lugar para dormir. Eles estavam a realizar um programa de treino comunitário naquela noite. RCP, Reanimação Cardiopulmonar, e Primeiros Socorros, ensinado por uma voluntária chamada Enfermeira Sarah, que trabalhava no County General Hospital. A maioria dos adultos no abrigo não estava a prestar muita atenção. Eles estavam lá pela comida e pelo calor, não pela educação. Mas Léo tinha observado cada demonstração, tinha ouvido cada palavra. Tinha feito perguntas depois de todos os outros terem ido para os seus catres. Por que queres saber isto tudo, puto? A enfermeira Sarah perguntou-lhe, a sua voz gentil, mas curiosa. Só por precaução, disse Léo. Quero estar pronto, só por precaução. Ele tinha pensado na sua mãe, naquele momento terrível em que tinha ficado impotente, na promessa que fizera a si mesmo nos 2 anos desde então de que nunca mais estaria despreparado, que ele saberia o que fazer se alguém desabasse à sua frente. Ele nunca esperou que fosse uma menina numa bicicleta roxa. Léo verificou a respiração dela, tal como a enfermeira Sarah lhe tinha ensinado. Inclinou-se perto, observou o peito dela, sentiu o ar na sua bochecha. Nada. Ela não estava a respirar. O seu coração martelava contra as suas costelas. As suas mãos tremiam ainda mais. Mas por baixo do medo havia outra coisa. Uma estranha e fria clareza. Um sentido de propósito que cortava o pânico como uma lâmina. Ele não pôde salvar a sua mãe. Mas talvez pudesse salvar esta menina. Léo inclinou a cabeça dela suavemente para trás, como lhe tinha sido mostrado. Verificou a via aérea. Tapou o nariz dela. Deu 2 respirações, observando o peito dela subir ligeiramente a cada vez. Depois, posicionou as mãos sobre o externo dela, uma palma sobre a outra, os dedos entrelaçados. Ele tinha praticado isto no manequim há 6 meses, pressionando para baixo até a enfermeira Sarah dizer que ele tinha a profundidade certa. Ele pensou na altura que nunca usaria isto de verdade, que era apenas informação, apenas preparação, apenas uma forma de se sentir menos impotente num mundo que tinha provado ser esmagadoramente cruel. Agora, ajoelhado num passeio aquecido pelo sol ao lado de uma menina de 7 anos que não estava a respirar, Léo percebeu que a preparação e o desespero eram 2 lados da mesma moeda. Ele pressionou para baixo. 30 compressões. A enfermeira Sarah tinha dito, forte e rápido. Não tenhas medo de pressionar. Estás a tentar bombear sangue para o cérebro manualmente. Costelas partidas curam. Morte cerebral, não. Léo contava na sua cabeça, os seus braços magros a trabalhar, o seu corpo inteiro a colocar peso em cada compressão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pequeno peito dela a ser esmagado sob as suas mãos. 9, 10, 11, 12, 13. Ele não podia pensar em como ela parecia frágil. 14, 15, 16. Não podia pensar se estava a fazer certo. 17, 18, 19. Apenas contar. 20, 21, 22. Apenas pressionar. 23, 24, 25. Apenas esperar. 26, 27, 28, 29, 30. 2 respirações. Mais 30 compressões. O seu mundo reduziu-se a isso, ao ritmo, à contagem, à tentativa desesperada de forçar a vida a regressar a um pequeno corpo que tinha desistido. A rua ainda estava calma, mas ninguém tinha reparado. O impacto da bicicleta não tinha sido suficientemente alto para atrair atenção, e Léo era apenas um miúdo sem abrigo ajoelhado num passeio, o tipo de coisa que os olhos das pessoas ignoravam, mesmo que olhassem diretamente para ela. Mas do outro lado da rua, na entrada de uma pequena casa de tijolo, alguém tinha reparado. Caleb Harper estava a descarregar compras da caixa da sua carrinha, movendo-se com a eficiência casual de um homem que tinha feito esta rotina centenas de vezes. Ele era um homem grande,
1,90 m, ombros largos, com braços tatuados e uma barba sal e pimenta que ele mantinha bem aparada. Ele usava calças de ganga, botas e um colete de couro que anunciava a sua afiliação com um simples emblema nas costas. Iron Wolves MC, vice-presidente, capítulo Cedar Avenue. Caleb estava no clube há 12 anos, tinha conquistado o seu emblema através de lealdade e irmandade, e dos tipos de laços que são forjados no fogo e selados com sangue. Os Lobos de Ferro não eram o que os filmes faziam deles. Não inteiramente. Claro, havia história. Claro, havia regras e códigos e coisas que aconteciam nas sombras que não precisavam de ver a luz do dia. Mas o clube também era família. O clube era proteção. O clube era pertencer a algo maior do que ele próprio. Ser parte de uma irmandade que iria atravessar o inferno por ti se precisasses. Caleb tinha precisado uma vez, há anos, e o clube tinha aparecido. Então, ele tinha dado a sua vida ao clube. Ele usava o emblema com orgulho, andava de mota todos os domingos com os seus irmãos, aparecia quando eles chamavam. Mas antes de ser vice-presidente dos Lobos de Ferro, antes de ser o irmão Caleb, antes de tudo isso, ele era o pai de Lily, um pai solteiro. A sua ex-esposa tinha partido quando Lily tinha 2 anos, decidindo que a maternidade e a vida de cidade pequena não eram a aventura que ela tinha assinado. Ela tinha se mudado para a Califórnia, enviava cartões de aniversário às vezes, ligava no Natal se lembrava. Tinha doído como o inferno na altura, mas Caleb tinha aprendido a vê-lo como uma bênção, porque significava que Lily era toda dele para criar, para proteger, para amar com uma ferocidade que às vezes o assustava com a sua intensidade. Lily era o seu mundo inteiro. Tudo o resto, o clube, a irmandade, a reputação, era secundário em relação àquela menina com o sorriso com o espaço entre os dentes e a bicicleta roxa. Ele estava a pousar um saco de compras quando se virou para pegar outro e captou o movimento no canto do olho. Viu a bicicleta de Lily. Viu-a vacilar. Viu-a cair. O seu coração parou. Por uma fração de segundo, o cérebro de Caleb tentou racionalizar. As crianças caem das bicicletas o tempo todo. Ela está bem. Ela vai levantar-se. Mas ela não se levantou. E havia alguém ajoelhado sobre ela. Algum miúdo sujo em roupas grandes, a pôr as mãos em Lily. Caleb não pensou, não processou, não analisou. Ele correu. 12 anos nos Lobos de Ferro. 20 anos de lutas em bares e brigas de rua, e situações onde a violência era a língua que todos falavam. Toda essa memória muscular entrou em ação instantaneamente. Alguém estava sobre a sua filha. Alguém tinha as mãos na sua menina. Caleb correu pela rua com uma velocidade que desmentia o seu tamanho. As suas botas martelavam o asfalto, o seu campo de visão a estreitar-se até que ele só conseguia ver o corpo de Lily no chão e o estranho agachado sobre ela. Ele rugiu antes de registrar completamente o que estava a dizer. "Sai de cima dela! Tira as mãos da minha filha!" As palavras saíram como trovão, como raiva, como cada instinto protetor que um pai possui concentrado num único rugido. Léo ouviu-o, ouviu a raiva, ouviu os passos a martelar, ouviu a morte a aproximar-se, envolta em couro e fúria. Mas ele não parou. Não podia parar, porque estava na 19ª compressão do seu segundo ciclo. E se ele parasse agora, aquela menina morreria. Então as suas mãos continuaram a pressionar, continuaram a contar, continuaram a lutar pela vida dela. Mesmo quando um gigante de homem com assassinato nos olhos avançava sobre ele. 21, 22, 23. Caleb estava a 3 metros de distância. O seu rosto era uma máscara de terror e raiva. As suas mãos estenderam-se para agarrar aquele miúdo, atirá-lo para o lado, proteger a sua filha do que quer que fosse aquilo. 26,
27, 28, a 1,5 metro de distância. Perto o suficiente para Léo ver as tatuagens nos braços de Caleb. Ele podia ver o emblema dos lobos de ferro. Podia ver a convicção absoluta nos olhos daquele homem de que Léo era uma ameaça que tinha de ser eliminada. 29, 30. A mão de Caleb fechou-se no colarinho de Léo, os dedos a agarrarem o tecido gasto, prontos para o arrancar. E Lily ofegou. Não foi um ofegar dramático, não um ofegar de filme com tosse violenta e consciência total instantânea. Apenas uma pequena inspiração úmida. O seu peito subiu sozinho, desceu, subiu novamente. Caleb congelou. A sua mão ainda agarrava o colarinho de Léo, mas os seus olhos estavam fixos na sua filha, na subida e descida do seu peito, na cor que voltava lentamente ao seu rosto, no pequeno movimento dos seus dedos. Léo tinha parado as compressões no momento em que ela ofegou, as suas mãos ainda a pairar sobre o peito dela, prontas para começar de novo, se necessário. Ele respirava pesadamente, os seus braços a tremer de esforço, o seu rosto estava pálido, mas os seus olhos guardavam algo além do medo. Eles guardavam uma esperança desesperada. Ela está a respirar, sussurrou Léo. Ela está a respirar. Os olhos de Lily abriram-se. Confusa, desorientada, ela olhou para o céu, depois para os rostos sobre ela. A expressão aterrorizada do seu pai, o alívio exausto do rapaz estranho. Papai? A sua voz era pequena e rouca. O que aconteceu? Caleb caiu de joelhos tão rapidamente que deveria ter doído. A sua mão largou o colarinho de Léo, esquecida, enquanto ambos os braços se estendiam para Lily. Ele pegou nela com cuidado, verificando-a com mãos trêmulas, procurando ferimentos, por explicações, por compreensão. Bebé, caíste, paraste de respirar. A sua voz quebrou nas palavras. Este homem, que tinha enfrentado gangues rivais sem pestanejar, que tinha estado em situações onde mostrar medo significava fraqueza, estava a chorar abertamente. As lágrimas abriam sulcos na sujidade do seu rosto enquanto ele segurava a sua filha. Não me lembro, disse Lily, ainda confusa. Eu estava a andar de bicicleta e depois... Não sei. Tudo ficou escuro. Caleb puxou-a para mais perto, uma mão a apoiar a parte de trás da sua cabeça. A outra enrolada à volta do seu pequeno corpo, como se pudesse mantê-la neste mundo por pura força de vontade. Ele estava a tremer. Aquele enorme motociclista tatuado estava a tremer como uma folha. Estás bem, disse ele, mas soava como se estivesse a tentar convencer-se a si mesmo. Estás bem. Estás bem. Por cima do ombro de Lily, os olhos de Caleb encontraram os de Léo. O rapaz tinha recuado alguns metros, pronto para correr, e parecia um animal selvagem que esperava ser atingido. E Caleb percebeu realmente o que tinha acabado de acontecer. Aquele miúdo sujo e sem abrigo que Caleb quase atirou para o outro lado da rua. Ele tinha feito RCP. Ele tinha salvado a vida de Lily. Caleb tinha corrido na sua direção, gritando ameaças, e o miúdo tinha simplesmente continuado a fazer compressões, continuado a lutar pela vida de uma estranha, mesmo quando o perigo se aproximava. Continuou quando podia ter fugido. Continuou quando qualquer pessoa sensata se teria protegido primeiro. Continuou porque uma menina tinha de ser salva e nada mais importava. O silêncio que se seguiu foi profundo. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. As rodas giratórias da bicicleta de Lily finalmente pararam. O sol da tarde continuava a derramar o seu ouro sobre a cena, indiferente ao milagre que acabara de se desenrolar. Caleb olhou fixamente para Léo. Léo olhou de volta, ainda pronto para fugir, ainda sem acreditar totalmente que não seria ferido. Tu! A voz de Caleb saiu rouca. Tu salvaste-a! Léo não respondeu.
Não sabia como responder. O seu corpo inteiro ainda estava cheio de adrenalina. A sua mente ainda estava presa no ciclo de compressões e respirações. E por favor, vive. Por favor, vive. Por favor, vive. Tu salvaste a vida da minha filha. Caleb disse-o novamente, como se precisasse de o dizer em voz alta para o tornar real. Os olhos de Léo desviaram-se para Lily, que estava agora sentada nos braços do pai, a parecer confusa, mas viva, a respirar, presente. O tom cinzento tinha desaparecido da sua pele. Os seus olhos estavam claros. Ela estava bem. Ela estava bem. O peso desse facto atingiu Léo de repente, e as suas pernas cederam. Ele sentou-se pesadamente no passeio. A sua respiração vinha em golfadas trêmulas. As suas mãos a tremerem no seu colo. Ele tinha-o feito. Ele tinha realmente feito. A coisa que ele tinha sido muito jovem e muito assustado para fazer pela sua mãe. Ele tinha-o feito por aquela menina. Ele tinha-a salvado. Se alguma vez se sentiu invisível, realmente invisível, como se fosse um fantasma a mover-se através de um mundo que não o vê ou reconhece a sua existência, então sabe o que Léo sentiu naquele momento. Conhece o peso de ser ignorado, de os olhos das pessoas deslizarem por si como se não estivesse ali, de se perguntar se sequer é importante para alguém. Mas naquele momento, naquele passeio, com uma menina que respirava e um gigante de homem a olhar para ele com lágrimas no rosto, Léo não estava invisível. Ele foi visto. Ele era real. Ele era importante. E às vezes, os heróis têm esta aparência. Não pessoas de capas ou uniformes ou armaduras brilhantes. Às vezes, os heróis são rapazes de 10 anos em sapatos de segunda mão que não servem, que vivem em becos, comem em cozinhas sociais e carregam tudo o que possuem numa mochila rasgada. Às vezes, os heróis são aqueles que todos os outros decidiram que não valia a pena olhar. Na manhã seguinte ao regresso de Lily do hospital, Caleb Harper acordou com um único objetivo a queimar no seu peito: encontrar o rapaz, encontrar Léo. Os médicos tinham confirmado o que Caleb já sabia no fundo dos seus ossos. Sem aquela RCP, sem aqueles minutos cruciais de alguém a lutar pela vida dela, Lily teria morrido naquele passeio. Dano cerebral, pelo menos. Mais provável, ela simplesmente não teria sobrevivido. Uma criança sem abrigo de 10 anos tinha salvado a vida da sua filha e depois tinha desaparecido como fumo. Caleb não podia deixar que isso acontecesse. Não o permitiria. Ele começou onde todas as buscas começam, no início, no local onde aconteceu. Ele estava na luz da manhã naquele passeio, a bicicleta roxa de Lily agora segura na sua garagem, olhando para o beco de onde Léo tinha surgido. Vazio agora, apenas uma fenda entre edifícios, um contentor de lixo, algum lixo espalhado. Nada que sugerisse que uma criança vivia ali. Mas alguém tinha de saber alguma coisa. Caleb foi primeiro à loja de esquina da Sra. Higgins, o pequeno negócio familiar que estava naquele quarteirão há 30 anos. A Sra. Higgins olhou de trás do balcão, e a sua expressão mudou quando viu o emblema dos lobos de ferro no seu colete. Não medo, exatamente, mas cautela. A neutralidade cuidadosa de alguém que tinha aprendido que sobreviver significava não se envolver. Manhã, disse Caleb, esforçando-se para manter a voz suave. Estou à procura de informações sobre uma criança, 10 anos, magro, veste roupas grandes. Pode vir aqui às vezes. O rosto da Sra. Higgins não revelou nada. Muitas crianças vêm aqui. Este é sem abrigo, vive na rua. Ele salvou a vida da minha filha ontem e eu preciso de o encontrar. Preciso de lhe agradecer. Algo brilhou nos olhos da Sra. Higgins. Reconhecimento, talvez simpatia, mas ela abanou a cabeça. Eu cuido da minha vida. Tu também devias. Foi assim a manhã toda.
o dono da banca de jornais, que subitamente não falava inglês bem o suficiente para entender a pergunta. O carteiro, que não viu nada, não sabia nada, não se lembrava de nada. O cliente habitual sentado em frente à lavandaria, que ficou muito interessado no seu telemóvel assim que Caleb se aproximou. Ninguém queria falar com o motociclista dos Lobos de Ferro sobre o miúdo sem abrigo. E Caleb percebeu por quê. Em bairros como este, sobrevive-se permanecendo invisível, não chamando a atenção, nunca dando informações voluntariamente a alguém que parecia ter autoridade ou poder. O emblema nas suas costas podia significar irmandade para ele, mas para eles significava problemas, perguntas, complicações que eles não podiam pagar. O que Caleb não sabia era que Léo o estava a observar de um parque de estacionamento a 3 quarteirões de distância. Aterrorizado que o homem tivesse voltado com raiva. Aterrorizado que o milagre de ontem se transformasse no pesadelo de hoje. 2 dias de busca tinham ensinado a Caleb Harper uma paciência que ele não sabia que possuía. 2 dias de becos sem saída e portas fechadas, e pessoas a olharem diretamente através dele quando perguntava por um rapaz sem abrigo chamado Léo. 2 dias de Lili a perguntar quando poderia agradecer ao rapaz que a tinha salvo, e Caleb sem conseguir dar uma resposta. No 3º dia, Caleb tentou a biblioteca pública. Foi um tiro no escuro, mas a senhora Rodrigues, do centro comunitário, tinha mencionado extraoficialmente, a sua voz baixa como se partilhasse informações secretas, que os miúdos da rua iam lá às vezes. Quente no inverno, fresco no verão, casas de banho gratuitas. Ninguém te incomodava se parecesses estar a ler. Caleb empurrou as pesadas portas para o santuário silencioso de livros e luz de neon. A bibliotecária no balcão olhou para o seu colete, as suas botas, a sua aparência geral, e a sua mão moveu-se subtilmente para o telefone. Ele estava habituado à reação. Só à procura de alguém, disse Caleb baixinho, levantando as mãos num gesto de paz. Uma criança. Não estou aqui para arranjar problemas. Ele encontrou Léo no canto mais afastado, encolhido numa poltrona demasiado grande para ele, um livro aberto no seu colo. O rapaz parecia de alguma forma mais pequeno do que no passeio, mais frágil, como se estivesse a tentar dobrar-se em invisibilidade, a ocupar o mínimo de espaço possível num mundo que tinha deixado claro que não havia espaço para ele. A cabeça de Léo levantou-se assim que Caleb virou a esquina da estante. Os seus olhos arregalaram-se, o seu corpo ficou tenso, cada músculo pronto para correr. Caleb parou. Ficou perfeitamente imóvel, assim como se congelaria ao encontrar um veado num caminho, sabendo que qualquer movimento repentino o faria saltar para as árvores. Olá, disse Caleb, mal um sussurro. Depois, ele fez algo que Léo obviamente não esperava. Ele sentou-se. Não na cadeira ao lado de Léo. Isso teria sido muito perto, muito ameaçador. Mas no chão, as costas apoiadas na estante oposta, criando distância e fazendo-se mais baixo, para não se erguer sobre o rapaz. Caleb não falou novamente, não fez perguntas, não fez exigências. Ele simplesmente estendeu a mão para a mala que carregava e tirou um sanduíche, peru e queijo da charcutaria, batatas fritas, uma maçã, uma garrafa de água. Ele colocou-os no chão entre ele e Léo, uma oferta, sem condições. Depois, Caleb tirou um livro que tinha pegado aleatoriamente numa prateleira a caminho e abriu-o. Fingiu ler, dando a Léo espaço para decidir o que aconteceria a seguir. O silêncio esticou-se. 1 minuto, 5 minutos, 10. Os olhos de Léo passavam rapidamente entre Caleb, a comida e a saída mais próxima. A calcular, a pesar o risco contra a fome, a confiança contra o instinto de sobrevivência. 15 minutos. 20. Caleb virou uma página que ele na verdade não tinha lido. Esperou.
Aos 30 minutos, Léo sussurrou. A sua filha está bem? Caleb levantou a cabeça, encontrando aqueles olhos cansados. Ela está perfeitamente bem, por tua causa. Na manhã seguinte, Léo regressou ao seu lugar perto do beco. Agora era rotina, os pequenos rituais que estruturavam os seus dias. De manhã, na biblioteca, quando abria. À tarde, perto do beco, onde ele podia ver o mundo passar. À noite no abrigo, se tivessem lugar. A sobrevivência era sobre padrões, sobre saber onde estar e quando. Ele estava sentado no passeio rachado, a mochila que Caleb lhe tinha devolvido ontem encostada às pernas, quando o ouviu. No início, era apenas um rugido distante. Trovão, talvez, um caminhão a passar na autoestrada, algo que ele podia ignorar. Mas depois ficou mais alto, mais perto. Não trovão, mas algo mecânico e intencional, a mover-se na sua direção com absoluta certeza. Uma mota. Depois, mais uma. Depois, mais. O som cresceu como uma onda a rolar pela rua residencial calma, onde normalmente nada mais alto do que um corta-relva perturbava a paz. 3 motas tornaram-se 5. 5 tornaram-se 10. O rugido tornou-se um bramido que fazia tremer as janelas e disparava alarmes de carros e trazia as pessoas para fora das suas casas para verem que calamidade se aproximava. 10 tornaram-se 15. 15 tornaram-se 20. 20 tornaram-se 23. Os vizinhos vieram para as varandas. A senhora Higgins saiu da sua loja, as mãos a protegerem os olhos. Os pais agarraram os seus filhos, puxando-os para perto. Todos conheciam aquele emblema. Todos sabiam o que os lobos de ferro significavam. Problemas, violência. O tipo de perigo sobre o qual não se faz perguntas. Apenas se saía do caminho e se esperava que passassem. O comboio desceu a Cedar Avenue, como um trovão que tinha tomado forma. Cromado a brilhar no sol da manhã, couro e metal, e a força bruta de 23 motas a andar em formação perfeita. E eles pararam em frente a Léo. Cada uma delas. Os motores foram desligados um a um, até o rugido se dissolver em silêncio. E 23 homens sentaram-se nas suas motas, a olhar para um rapaz de 10 anos que estava congelado contra uma cerca de arame, sem ter para onde correr. Caleb desceu da sua mota primeiro, caminhando lentamente, deliberadamente em direção a Léo, e os olhos do rapaz estavam arregalados de confusão e medo, e da incapacidade total de compreender o que estava a acontecer. Estivemos à tua procura, irmão, disse Caleb. Irmão. Não miúdo. Não rapaz. Nem sequer o seu nome. Irmão. A boca de Léo abriu-se, mas nenhum som saiu. Atrás de Caleb, 23 homens adultos. Coletes de couro adornados com emblemas conquistados através de lealdade e sangue. Tatuagens cobriam braços que tinham visto lutas e cicatrizes e anos difíceis, rostos marcados por uma vida no limite. Estavam em formação e tinham vindo por um miúdo sem abrigo de 10 anos que não possuía nada além de uma mochila rasgada e roupas grandes. Caleb estendeu a mão para o seu alforge e tirou algo embrulhado em papel pardo. Ajoelhou-se, pondo-se ao nível dos olhos de Léo, e estendeu-o. Abre, disse Caleb gentilmente. As mãos de Léo tremeram ao desembrulhar o pacote. Lá dentro estava couro, macio e maleável, e obviamente novo. Um colete, tamanho de criança. Feito à medida, ainda sem emblemas, mas o próprio couro era proteção, pertencer, família. Tu salvaste um de nós, disse Caleb. Isso faz de ti um de nós. Os lobos de ferro tinham uma reputação naquela vizinhança, mas eles também tinham contactos. A loja de bicicletas na Fifth Street era gerida por um homem chamado Tommy. Quando Caleb entrou e lhe contou sobre um rapaz de 10 anos que tinha salvo a vida da sua filha, Tommy ouviu. 2 dias depois, havia uma bicicleta. Não roxa como a de Lily, mas azul e prateada com pneus robustos. O senhorio na 8th Street, Vincent Caruso,
era mais duro. Mas quando Caleb lhe contou a história, realmente contou, a expressão de Vincent mudou. Tenho um estúdio por cima da lavandaria, disse Vincent finalmente. Primeiro ano de renda gratuita. Depois, falamos. 3 dias depois de as motas terem descido a Cedar Avenue, Léo entrou no seu novo apartamento pela primeira vez. Era pequeno, mas era limpo. Era seguro. E no meio do espaço vazio havia uma cama, uma secretária e uma nota na caligrafia rascunhada de Caleb. Nós vamos ajudar-te a enchê-lo. Bem-vindo a casa, teus irmãos. Léo ficou naquele batente de porta e chorou pela primeira vez em 2 anos. Mas havia um problema. 3 dias depois, o Serviço de Proteção à Criança apareceu. O nome dela era Patricia Miller, e ela era assistente social para serviços juvenis há 11 anos. Ela tinha visto de tudo. Quando a denúncia anônima chegou sobre um miúdo de 10 anos a viver sozinho num apartamento por cima de uma lavandaria, apoiado por membros de um clube de motards, todos os alarmes soaram para Patrícia. Ela apareceu numa quinta-feira à tarde com a prancheta na mão. Ela via perigo onde havia amor. Via criminosos onde havia heróis. És o Léo? Perguntou ela. Sou do Serviço de Proteção à Criança. Preciso de te fazer algumas perguntas sobre a tua situação de vida. Dentro de 1 hora, Patrícia tinha preenchido 3 páginas de notas. Dentro de 3 horas, ela tinha apresentado uma moção de emergência no Tribunal de Família. Caleb estava naquele escritório apertado, as mãos cerradas ao lado do corpo. A senhora sabe o que este miúdo fez? Ele salvou a vida da minha filha. Onde é que a senhora estava então? Onde é que estava o sistema quando ele estava a dormir em prédios em ruínas? Patrícia permaneceu neutra. Sr. Harper, eu compreendo que esteja grato, mas gratidão não qualifica alguém para ser tutor. O senhor tem registro criminal. Pertence a uma organização que... Que o quê? O caso foi a tribunal. Segunda-feira, 9 da manhã. Juiz Reynolds. O tribunal era pequeno, revestido a madeira. Caleb sentou-se numa mesa com um advogado que o clube tinha pago. Léo sentou-se ao lado dele, a usar roupas novas que Lily tinha escolhido, a parecer ainda mais pequeno no ambiente formal. Patricia Miller sentou-se na outra mesa. E na galeria atrás de Caleb, 23 lobos de ferro enchiam os bancos, silenciosos e vigilantes. As testemunhas de caráter vieram uma a uma. Enfermeira Sarah, a bibliotecária, o médico de Lily. E depois, Lily foi para o banco do juiz. 7 anos, num vestido amarelo, agarrada a um desenho. Este é o Léo, disse Lily, mostrando o desenho ao juiz. Ele é o meu herói e é irmão do meu papá. Não se pode tirar os irmãos uns dos outros. O juiz Reynolds olhou para Caleb. Depois, para Léo. Tutela temporária concedida a Caleb Harper, disse ele, e o martelo caiu. O tribunal irrompeu num suspiro de alívio. Léo desabou nos braços de Caleb, e na última fila, 23 lobos de ferro levantaram-se. Não a aplaudir, apenas a ficar de pé em respeito. Irmãos a dar as boas-vindas a um irmão em casa. 6 meses podem parecer uma eternidade quando se tem 10 anos. 6 meses antes, Léo tinha sido invisível. Agora, numa terça-feira de manhã de outubro, ele entrava pelas portas da frente da Jefferson Elementary. As outras crianças sabiam o seu nome. Depois da escola, ele ia para casa na sua bicicleta, a azul e prateada que ele chamava de Trovão. Caleb fazia jogging ao lado dele. Ao jantar, sentavam-se à volta da pequena mesa da cozinha. Depois, Caleb deu a Léo um pequeno pacote. Lá dentro estava um emblema. Família primeiro. Tu conquistaste-o no dia em que salvaste a Lily, disse Caleb. Tu és um de nós agora, Léo. Léo passou o dedo sobre as letras, os seus olhos a arder com lágrimas. Ele tinha aprendido que estava tudo bem chorar quando se estava feliz. Que a vulnerabilidade com as pessoas que te amavam
era, na verdade, a coisa mais corajosa que se podia fazer. E no beco onde ele costumava dormir. Os lobos de ferro tinham-no transformado num jardim comunitário. Um sinal estava lá. Pega no que precisas, dá o que podes.